Bom, então vamos retomar a segunda parte, né, da nossa aula de metodologia de pesquisa, com os alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade de Nova Serrana. Hoje é sexta-feira, 28 de agosto. Vamos retomar então a aula ou o conteúdo, né, o tema da aula que já estávamos tratando na aula anterior. Vou novamente compartilhar com vocês aqui minha tela para vocês visualizarem aquilo que estou falando. Só um instante, por favor. Só que sempre que a gente retoma o slide, ele vai lá para o começo. Vamos passando aqui até que ele chegue lá. Nós estamos falando de ritmo de leitura, né? Na última aula paramos nisso, no ritmo de leitura. Aí a primeira coisa que falamos foi a velocidade, né? Falei que, em média, um adulto letrado lê 240 palavras por minuto, em média. Depois falamos do arco do reconhecimento, que é o conjunto de palavras que a gente consegue reconhecer numa mirada, né? Numa lançada de olhos. E paramos aqui no movimento dos olhos. Se a gente não corrige, podemos incorrer em dois riscos, né? Dois riscos. O risco de ficar voltando sobre as mesmas palavras ou o risco de fixar numa palavra só. Pois bem, o exercício de ir, então, conscientemente lendo com continuidade, sem voltar o olhar atrás, aumenta a rapidez e o arco de reconhecimento. Nós falávamos antes de como é que você pode ampliar o arco de reconhecimento, porque se ele for reduzido, a leitura também será muito reduzida. Então, a gente consegue aumentar o ritmo se a gente... Peraí que eu passei o negócio aqui errado. A gente consegue aumentar o ritmo se a gente amplia o arco de conhecimento, tá bem? Então, para fazer essa ampliação de arco de conhecimento vá lendo, vá progredindo com a leitura, entende? Vai passando para frente, vai lendo. Porque à medida que você lê com consciência e progride na leitura, vai aumentando o ritmo e o arco de conhecimento, tá? Vocalização na leitura. Quem lê aí para mim, por favor? Porque assim eu vejo que vocês estão aqui comigo, muda a voz. Alguém lê? Vocalização na Eu leitura. leio. Vai, por favor. O defeito da vocalização ou subvocalização da leitura retarda muito a leitura. Necessita-se de mais tempo para falar que para ver. Isso. O que é, então, vocalizar a leitura? É lendo em voz alta. Tem gente que tem esse defeito, viu, gente? É um defeito. Você pode falar assim, poxa, nossa, eu fazia isso achando que estava bonito demais na fita. É bom ir se livrando desse vício, viu? É bom se esforçar para ir se livrando desse defeito. Quando estiver lendo, tente não vocalizar, não falar o que você está lendo. Nem baixinho, porque às vezes tem gente que está lendo, né, e está assim, lendo baixinho, vocalizando a leitura. Tente não vocalizar. Isso atrasa a sua leitura. Por quê? Você gasta muito mais tempo para falar do que para ver apenas. Então, tome consciência se você faz isso e tente não fazer, tá bem? Vamos lá. Aceleração do ritmo de leitura. Pode ler de novo, por favor. Certo. Basta perceber algumas letras e já se intui toda a palavra. Lendo algumas palavras, entende-se toda a frase. Leem-se pedaços da linha, entende-se todo o parágrafo. Eu não sei Para se... essa... Eu vou te interromper só um minutinho, Jean, e eu te peço para continuar. Gente, eu não sei se vocês já viram, é bastante comum no Facebook, no Instagram também aparece, nessas redes sociais famosinhas nossas aí, alguns exercícios onde aparece um texto com as letras todas embaralhadas, todas misturadas, mas que com a primeira e a última, ou as primeiras e as últimas letras de cada palavra,
no lugar certo, só as do meio às vezes trocadas. E a gente consegue ler o texto. Não sei se vocês já viram, se não viram, depois busquem isso. No Facebook Eu aparece. já vi, Ah, eu vi uma que tinha número no meio também. Aí, por e, exemplo, usava o 3 como é. Não, é e, muito interessante. e exatamente, quem é que está falando? É o Vitor? Ô, Vitor, é isso que eu tô falando, cara. Você acertou, é isso que eu tô falando. É bom que você sabe o que é, você indica depois para seus colegas para procurarem. É isso mesmo. Às vezes, no meio do texto, no lugar de letra, tem número, às vezes inverte a posição da letra, coloca o R em vez na posição certa, como se tivesse espelhado. E o curioso nesse exercício é que a gente consegue ler, a gente consegue entender. Por quê? Por causa disso que está escrito aí, olha. Basta perceber algumas letras e já se intui toda a palavra. Então, é bom também que você confie um pouquinho na sua inteligência, viu? Confie na sua inteligência, confie na sua capacidade de ver, perceber e entender, porque quando a gente fica muito preso, lendo palavra por palavra, né, agarrado ali no texto, é porque a gente tem medo. Eu estou com medo de não estar entendendo, eu estou com medo de não estar memorizando, de não estar guardando, aí eu fico ali agarrado numa palavra só. Não, confie na sua inteligência também. E esse exercício mostra bastante isso, que a gente vê um pouco da palavra e já intui o resto. Ou, lendo algumas palavras, acaba que a gente entende ali a frase toda, né? Ou a gente lê alguns pedaços de linha e entende o parágrafo todo. A gente chama isso de leitura dinâmica. É claro, gente, que para fazer a leitura dinâmica, a gente precisa treinar, tá bem? Não é assim, qualquer um. Ah, vou fazer uma leitura dinâmica. Vou ler partes da linha, entender a linha inteira. Vou ler partes do parágrafo, entender o parágrafo inteiro. Isso é uma técnica. Vocês podem buscar depois aí, né, na internet, como fazer leituras dinâmicas, exercícios, dicas para leitura dinâmica, porque é bom aprender a ter uma leitura dinâmica. A leitura dinâmica é essa, que a gente lê partes do texto e compreende o texto. Mas isso é treino. Se você ainda não tem muito costume de ler, por enquanto eu te recomendo a treinar a aceleração da leitura por enquanto. Mas não faz leitura dinâmica não, mas ela existe e ela é boa, tá bem? E também, a leitura dinâmica, ela depende muito do texto. Tem texto que é difícil por natureza, que trata de assuntos muito profundos, que trata de assuntos que a gente tem que pensar muito. Às vezes a forma que o texto é escrito, né? O autor escreve na ordem invertida, na voz passiva do verbo, e que exige mais atenção. E tem textos mais simples, que a gente lê com mais rapidez. E nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá bem? Ô, Jean, pode ler, por favor, aí, continuar, por favor, o que você estava lendo. Ok. Para acelerar a leitura, a atenção concentra-se nos sujeitos lógicos e predicados, voando rapidamente sobre os complementos circunstanciais, adjetivos, etc. É preciso aprender a não ler palavra por palavra, mas blocos maiores de palavras. Isso. Por que eu disse agora há pouco assim que é preciso prestar atenção no sujeito e no predicado? Porque normalmente a ideia principal estará aí. Então você tem que saber quem está falando ou quem está fazendo e o que ele está falando ou o que ele está fazendo. É o sujeito e o predicado. Os complementos circunstanciais, os adjetivos, nem sempre você precisa ficar muito atento a eles. Mas você vai dizer, Emerson, mas eu não consigo fazer isso ainda. Entendo que não consegue ainda. É prática, é técnica. Vamos exercitar, beleza? Mas vamos tentar aprender a ler não mais palavra por palavra, palavra por palavra. Mas vamos tentar ler agora blocos maiores de palavras para melhorar a nossa aceleração do ritmo de leitura, tá? Então, a maneira de ler um livro depende muito de sua natureza e da finalidade da leitura. É o que eu acabei de dizer agora. A natureza do texto, ela influencia no seu ritmo de leitura. Se é um texto muito técnico, você tem um ritmo. Se é uma literatura, você tem outro ritmo. Se é um texto de um artigo de jornal, você tem um ritmo. Se é uma receita, né, de culinária, você tem outro ritmo. Ou seja, isso é que nós estamos chamando aqui de natureza do texto. É um texto muito técnico, é um texto que exige muita concentração, você vai ter um ritmo. Né? Nada, é um texto simples, você tem outro ritmo. É da literatura, mesmo na literatura. Nós temos autores na literatura que escrevem de um modo muito sofisticado, digamos assim,
que faz a gente ter uma leitura mais lenta. E tem outros autores igualmente fantásticos, mas que tem um estilo mais simples de escrever. A gente vai ter outro ritmo, tá? Então, a natureza do texto influencia na leitura. E também a finalidade, é claro. Se você está lendo um texto para fazer uma prova, se a finalidade daquela leitura é fazer uma prova, você vai ter um ritmo. Se a finalidade não é uma prova, ninguém vai te perguntar por aquilo que você leu, mas a finalidade é você adquirir um conhecimento que não vai ser exigido que você demonstre, você tem outro ritmo, entende? Então, a finalidade da leitura. Eu vou pegar esse texto, eu vou ler, porque esse conteúdo está na prova. Então, vai ser um ritmo provavelmente mais lento. Aí eu vou pegar esse texto aqui, ninguém vai me cobrar, não tem que demonstrar o conhecimento que eu adquiri com ele, não. É para mim, pessoalmente. Então, você vai mais descompromissadamente e, com isso, tem uma leitura um pouco mais acelerada também. Então, natureza e finalidade influenciam muito no ritmo de leitura, tá? Quando nós falamos de natureza de leitura, nós podemos falar também de tipos de livros. Tipos de livros. Eu começo, então, a apresentar para vocês alguns tipos de livros. O primeiro tipo, o tipo de livro fundamental. Fundamental significa que dá fundamentos, que coloca as bases. Então, você no curso de Ciências Contábeis, você no curso de ADM, de Administração, tem alguns livros que para vocês são fundamentais. Por quê? São livros que colocam as bases para o conhecimento de administração, ou as bases para o conhecimento de ciências contábeis. Coloca os conceitos mais importantes que todo administrador tem que saber, que todo contador tem que saber, né? Apresenta conceitos que para ser contador de verdade tem que conhecer esse conceito. Para ser um administrador de verdade, tem que conhecer essa ideia. Então, esse tipo de livro, nós chamamos de livro fundamental. Normalmente são manuais. Manual de administração, manual de ciências contábeis. São manuais, aqueles livros que têm, então, os conceitos mais importantes ou os fundamentos. Os livros fundamentais, nem sempre a gente lê e larga para lá. Livro fundamental é aquele livro que você estuda. Você estuda e tem ele, como se diz, na cabeceira da cama, ou sempre sobre a sua mesa, porque você sempre vai ter que voltar a ele, sempre vai ter que recorrer a ele. É livro de base, livro fundamental, tá bom? Obras de referência. As obras de referência são artigos de enciclopédia, dicionários, informações rápidas e sumárias. Geralmente, meus amigos, as obras de referência também não são obras que você pega, senta e lê de uma vez, não. Ninguém vai ler uma enciclopédia. Ah, eu estou com tempo aqui, não tem nada para fazer, eu vou ler a enciclopédia. Não. É obra que você busca para fazer uma consulta quando necessário, né? Você precisa de uma informação, você precisa de uma definição de conceito. É tipo um dicionário, né? É um tipo de livro que você deve ter também sempre ao alcance das mãos para tirar uma dúvida, clarear uma ideia. Você está em dúvida em alguma coisa? Ah, naquela enciclopédia, naquele dicionário, naquele livro de referência, tá? Normalmente as obras de referência cumprem a finalidade de introduzir o leitor num assunto. Por exemplo, eu sou formado em filosofia, então eu tenho um dicionário de filosofia. É dicionário de filosofia. Não é como o dicionário da língua portuguesa, você tem palavras com definições rápidas. Não. Tem definições de palavras, tem definições de conceitos, mas às vezes a definição é longa. Por quê? É para me introduzir naquele assunto da filosofia, para me deixar ali confortável num campo, quando eu estiver lendo outros livros de filosofia e aparecer aquele conceito ou aparecer aquele termo, eu saber, já sei o que é esse termo, o que é esse conceito, porque eu já olhei lá no dicionário de filosofia. São chamados obras de referência. Monografias e artigos especializados. Jean ou qualquer outro que queira ler, por favor, esteja à vontade. Se outra pessoa quiser, pode ler, mas eu posso continuar, se quiserem. Pode continuar, por favor, por gentileza.
Trabalhos escritos por pessoas competentes sobre um tema mais restrito e mais aprofundado. Supõe do leitor estar por dentro da matéria. Completa um estudo geral, detalhando um aspecto. Isso. Vocês, ao final do curso de vocês, amigos e amigas, ao final do curso de ADM, ao final do curso de Ciências Contábeis, vocês terão que produzir um artigo. Viu? Olha, um artigo especializado. Todos vocês têm que fazer. Não tem jeito de concluir a faculdade, né, o curso que você está fazendo na FANS, você não vai se formar, você não vai ter o seu diploma se você não escrever um artigo. Esse artigo é o que nós chamamos de TCC. Trabalho de conclusão de curso, ou seja, para concluir o curso de administração ou para concluir o curso de ciências contábeis, você tem que fazer esse trabalho de conclusão. No caso da nossa faculdade, o TCC é um artigo, tá bem? É um artigo, mas poderia ser também uma monografia. Guardem bem esse nome, olha, monografia. Tá? Tem gente que faz piadinha e brinca confundindo a monografia com a mamografia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bem? Mono significa único, mono. Grafia, escrita, ou seja, é a escrita sobre um tema. A monografia é a escrita, é a redação de um assunto. Normalmente, ela é maior que o artigo. Então, vocês já podem até dar graças a Deus que a FANS não pede monografia, ela pede artigo, que normalmente é menor, tem menos páginas, tá bem? A monografia tem que escrever umas 30 páginas em média. O artigo, de 8 a 15, aí varia. A gente vai ver isso depois na prática, tá? Eu vou ajudar vocês a pensar como é que vocês vão escrever o artigo de vocês no final do curso. Na verdade, assim, eu vou ajudar vocês a conhecer as partes de um artigo. O que tem que ter no artigo? Introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Mas isso é para frente. Aqui o que importa? É que a monografia ou artigo é um tipo de leitura. Normalmente, é um trabalho escrito por pessoa competente sobre um tema. Então, dentro da administração, um tema importante. Você vai pensar nesse tema e vai escrever um artigo sobre esse tema, aprofundando só aquele tema, né? Ou dentro das ciências contábeis, você vai escolher um tema e vai escrever um artigo só sobre aquele tema, só sobre aquele assunto. Das ciências contábeis, eu posso até dar um exemplo, porque o meu ensino médio foi contabilidade. Então, eu sei umas coisinhas aí das ciências contábeis. Por exemplo, você vai escrever sobre o COFINS. O recolhimento do COFINS em Nova Serrana. Estou dando um exemplo aqui muito generalizado, para você entender. Então, você vai escrever um artigo só sobre isso. Né? Ou então, a aplicação dos recursos do COFINS pelo governo. Onde o governo aplica o recurso arrecadado pelo COFINS. Para dar um exemplo, tá vendo? É um tema, é um assunto que você vai escrever. Bom, mas antes de escrever, você precisa ler. É um tipo de leitura, tá? Então, quando você quer conhecer sobre um assunto, aprofundar num tema, é bom você ler monografias, né, ou ler artigos especializados. Então, você aí durante o seu curso, o seu professor está falando de um tema que você não conhece muito bem, né, que você nunca aprofundou muito, procure monografias sobre aquele tema ou procure artigos especializados sobre aquele assunto, porque normalmente quem escreveu o artigo ou a monografia aprofunda aquele tema, aprofunda aquele assunto. Agora, supõe que o leitor já esteja dentro da matéria, né? Por exemplo, eu não vou me arriscar a ler monografias de administração, a ler artigos de ciências contábeis, porque não é a minha área. Eu não estou dentro dessa matéria. Então, eu vou ter muita dificuldade nessa leitura. Então, supõe para você ler um artigo especializado, né, de um determinado assunto, supõe que você já esteja dentro daquela área de conhecimento, daquele tema, daquele assunto, vai facilitar a sua leitura. E complementa, então, o estudo geral, porque detalha um assunto, né, detalha um aspecto, detalha um tema daquele assunto, tá bom?
Leitura complementar. Pode seguir, Jean, por gentileza. Certo. Oferecem uma demão num estudo fundamental já feito. Supõe do leitor conhecimento suficiente do assunto em busca de conferir seus conhecimentos com outras fontes. A palavra demão, gente, é essa de tinta. Já ouviram falar, né? Quando a gente pinta uma parede, você dá uma demão de tinta, depois você dá uma segunda demão. Ou seja, já tem uma tinta na parede, você dá uma segunda demão passando, né, a tinta de novo para reforçar a pintura daquela parede. A leitura complementar é isso, é uma demão num estudo fundamental que você já fez. Então, você já conhece um determinado assunto, você já estudou um determinado aspecto de um assunto, mas você pega um outro artigo, um outro livro sobre aquele mesmo assunto para aprofundar aquele tema, que você, na verdade, até já conhece. Você quer aprofundar, você quer ampliar o seu conhecimento sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Nós chamamos isso de leitura complementar. Vejam, a leitura complementar, ela às vezes é até mais rápida do que a leitura do artigo especializado ou da monografia, né? Porque a leitura complementar, como o próprio nome diz, está complementando o que você já sabe. Então, já é um assunto que você já conhece alguma coisa. Você está apenas complementando, apenas aprofundando. Então, é um tipo de leitura que você pode ir com mais rapidez, num ritmo mais acelerado. Tá bom? Leitura de pesquisa. Pode ler, por favor. Vasculhem-se muitas obras com certa rapidez, anotando somente aquilo que tem referência direta ao ponto em questão. Isso, gente. A leitura de pesquisa. Quando vocês estiverem se preparando para escrever o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso aí da FANS, você vai ter que fazer leituras de pesquisa. Como é que se faz leitura de pesquisa? Nós vamos voltar nesse assunto, quando a gente estiver, né, trabalhando sobre como é que escreve um artigo, como é que faz um TCC, mas agora, de modo generalizado, é o seguinte, você vasculha com certa rapidez. A leitura de pesquisa, você ainda não aprofunda na leitura, não. Por quê? Você tem um tema na mente, né, no pensamento, um tema sobre o qual você quer escrever, mas onde que eu vou buscar fundamentação para essa ideia que eu tenho? Eu vou tirar da minha cabeça? Eu vou tirar do nada as ideias? Não. Então, você pesquisa outros autores que já falaram sobre aquele tema que você quer falar, não é? Que já escreveram sobre aquele tema que você quer escrever, para você, então, escrever o seu artigo. Esse vasculhar das obras é feito com certa rapidez. Você olha o índice. Sim, vou pegar o exemplo que eu dei, né, anteriormente, a questão do COFINS. Alguém aí das ciências contábeis vai escrever um TCC sobre o COFINS. Então, você vai pegar livros que o título já tragam essa ideia. Isso é uma forma de vasculhar. Você não vai ficar olhando todos os livros do setor de contabilidade lá da biblioteca. Ah, vou na área de contabilidade, vou olhar livro por livro. Não! Você vai na biblioteca e já vai pegar os livros que o título já fala de COFINS. Por quê? É o seu tema. Beleza. Pegou os livros que falam de COFINS, olha o sumário, o índice. Pelo índice, você vai ver se ali aquele autor, falando de COFINS, ele pode falar de COFINS num monte de perspectivas, não é? Mas você quer saber sobre o COFINS, sobre o modo como o COFINS é aplicado, os recursos que o governo arrecada com o COFINS, como é que ele aplica? Então, você já vai olhar no índice dos livros que você pegou, quem é que está tratando desse aspecto do COFINS. Tá vendo? É leitura rápida e você vai anotando. O autor tal, no livro tal, trata desse assunto. Né? Você nem leu o livro ainda, mas pelo índice ou pelo sumário, você já viu que ele vai tratar desse assunto lá. Então, você já anota. Né? A autora tal, no livro tal, trata desse aspecto do COFINS. Você já vai anotando, porque depois você vai pegar para ler só esses livros que você já sabe que tem o conteúdo ou que trata do conteúdo que você está pesquisando. Tá? Isso é que nós chamamos de leitura de pesquisa. É um vasculhar rápido das obras. Beleza? Leitura de descanso. Tem gente que fala assim, não existe leitura de descanso, professor. Existe. Tem gente que não é muito dado à leitura, né?
acha cansativo. Fala, não, nas férias eu vou dormir, ver TV, passear, ler para descansar. Sim, tem leitura de descanso. Vai lá, Jean, por favor. Leitura para férias, viagens, repouso. São livros leves, literários. Buscam-se a beleza, o gosto do estilo. Leia-se com maior fluidez. Tá vendo, gente? Por que a gente chama de leitura de descanso? Vocês da administração e dos ciências contábeis ficam lendo textos muito técnicos, certo? Por que muito técnicos? Muito dentro da área de vocês, que vocês têm que ler, claro, ué. Vocês vão se formar em administração, vão se formar em ciências contábeis, tem que ter conhecimento dessa área. Só que essa leitura técnica cansa muito a mente, porque faz você ficar pensando, refletindo, buscando a solução para um problema, né? Buscando uma reflexão sobre determinado aspecto do seu trabalho, da sua formação. Cansa a mente. Chegou às férias, você pode dormir mais? Pode, dormir faz bem para a saúde. Você pode ver TV para descansar? Pode. Assistir um bom filme, uma boa série na TV, descansar? Pode. Pode sair com os amigos para o rolê e se divertir? Pode. Pode fazer tudo isso. Mas você pode ler também para descansar. Você que está tão acostumada a ler só livros técnicos de administração ou de ciências contábeis, pegue um livro de literatura que não tem nada a ver diretamente com a sua formação, só para você ler uma coisa bonita, né? Um texto bonito de literatura, de poesia, sei lá, do que você, de espiritualidade, texto que te interesse, que te enriquece, porque a leitura enriquece, te ajuda no treino, né? No treino de ler com rapidez, ler com fluência e descansa. Essas leituras de descanso você pode ler com mais rapidez. Se as leituras técnicas você lê mais devagar, que você tem que assimilar mais, né? A intelecção tem que ser maior, essas leituras de descanso você pode ler com mais calma e com mais relax, né? De um modo mais relax e mais rápido. São chamadas leituras de descanso, tá bem? Eu acho que é um bom modo de começar a ler. Quem não tem muito costume de ler e aí tem dificuldade com a leitura, né? Começa a ler essas leituras mais prazerosas, onde se busca mais a beleza, como eu disse aí, onde se busca mais o estilo da leitura. Isso vai te ajudar a ler, a te ensinar a ler, tá bem? Leitura de jornal e de revistas. 2 extremos a evitar. Nunca ler jornais ou lê-los como se fossem obras científicas. Aprenda-se a configuração do jornal ou revista. Informe-se do valor dos colunistas. Escolham-se as partes que merecem mais atenção. Exatamente, gente. Tem que evitar 2 extremos. Nunca ler jornais. É um extremo. Tem gente que nunca lê jornal. Nunca. É um extremo. Tem gente que lê só jornal, como se o jornal fosse uma obra científica. É outro extremo. Tá vendo? Os 2 precisam ser evitados. Nem ler só jornal, como se o jornal fosse a sua única fonte de conhecimento, de aquisição de conhecimento, e também nunca ler. Então, é preciso ler, mas aí com equilíbrio, né? Nem de mais, nem de menos, com equilíbrio. Então, como é que a gente toma gosto por ler jornal? Quando a gente se interessa por algumas coisas que o jornal sempre traz. Por exemplo, pegue um determinado jornal e descubra que lá tem um colunista, né, ou uma colunista, que toda segunda-feira escreve sobre um assunto que você gosta. Pode ser política, pode ser religião, pode ser economia, né? Pode ser direito, pode ser literatura, não sei. Nossa, toda terça-feira a autora tal, a colunista tal, escreve no jornal um artigo. Normalmente os artigos de jornais são pequenos, 3, 4 parágrafos, são pequenos. Leia. Ou então você gosta de esportes? Ah, gosto. Vai, já abre o jornal e já vai para a área de esportes. Começa a ler ali a área de esportes. Você gosta de política? Vai para a área da política. Você gosta de economia? Já vai direto na área da economia. O jornal está organizado por áreas de conhecimento, digamos assim, né? Por partes. Você gosta de notícia policial? Vai lá ler as notícias policiais, né? Não é a que me agrada muito, mas não tem problema. É importante que você esteja lendo. Então veja como é que o jornal está configurado. Veja como é que o jornal está organizado. Primeiro vem as notícias policiais, depois vem
aqui eu estou dando exemplos, tá? Cada jornal se configura de um modo. Depois vem notícias de esportes, depois vem notícias mais ligadas à cultura. Veja como é que o jornal está configurado. Conheça o colunista. Na Folha de São Paulo, tem um colunista que ele é psicanalista. Ele chama Contardo Caligares. Eu gosto muito das coisas que ele escreve. Ele escreve toda quinta-feira. Então, eu sei que na quinta-feira tem um artigo do Contardo sobre psicanálise. Eu não sou psicanalista, eu não sou psicólogo, mas eu gosto das ideias que ele escreve. Então, toda quinta, eu abro a Folha de São Paulo, eu vou direto no artigo do Contardo, porque eu sei que é um cara competente, estudioso nessa área. Eu já me informei do valor dele. Entende que isso é importante. Informe-se do valor do colunista, da colunista, da formação, né? Tem um colunista que escreve sobre administração aqui no Jornal da Cidade. Ele é formado onde? Qual curso ele fez? Qual é o valor intelectual, digamos assim, dele, né? O valor que eu digo qual é o currículo intelectual dele? E você começa a ler. É importante, tá? Ler jornal, ler revista, tá? Seguir revistas especializadas. É o processo de ler determinadas revistas, consideradas importantes para a área de especialização do leitor. Gente, existem revistas especializadas em administração. Procure seguir essas revistas, vocês que estão se formando, que vão se formar em administração, tá bem? Existem revistas especializadas em ciências contábeis, em contabilidade. Procure seguir essas revistas. Os textos de revista, normalmente também são textos pequenos, né? Aí não são tão pequenos quanto de jornal. Às vezes tem texto de revista que é 5 páginas, 6 páginas. Eu acho pequeno, tá? Mas procure as revistas especializadas na sua área. Aqui eu estou falando de contabilidade e administração, porque é o curso de vocês. Mas tem revistas especializadas em outras áreas, que vocês podem gostar. Procurem seguir. Vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui, uma revista de filosofia. Uma revista. Eu sigo essa revista, tá bem? Por quê? Porque tem artigos da minha área, tem assuntos que eu gosto. Veja, uma revista, fininha, bem fininha, especializada, filosofia. Então, seguir. Eu tenho um tanto aqui na minha mesa, tá? Peguei essa só de exemplo. Isso é muito bom. Ajuda você a aprofundar na sua área de conhecimento, tá bem? Nós temos só mais 4 minutinhos aqui de aula. Eu não vou começar aqui nos princípios da leitura, não. Já é o final. Tá? Princípios da leitura é o final, mas vou deixar para fazer na próxima aula. Antes, quero falar o seguinte. Alguns colegas aí estão me perguntando sobre a atividade da primeira etapa. Gente, a atividade da primeira etapa é só você fazer aquele quadro horário. O quadro horário, ele está postado lá na WebGIS e também eu enviei para a Kathleen, da administração, e para o Jean Lucas, do ADM, e eles devem ter repassado para vocês. Mas está lá na WebGIS, só você ir lá. É só você baixar o arquivo, ele está em Word, então é editável, né? Porque você pode mudar lá as escritas e fazer o seu quadro de horários. O horário, colocando que horário que você estuda, que horário que você trabalha, que horário que você descansa. Por que isso? Para você organizar a sua vida. Tá? Sua vida acadêmica, sua vida de estudos, para você organizar. É um trabalho simples, é uma página. Então, nem tem que ler nesse trabalho, eu não pedi para vocês lerem nada, nem tem que escrever nada, assim, no sentido de escrever um texto, um artigo, uma página. É preencher esse quadro. Vocês podem tanto usar o quadro que eu estou colocando lá, como exemplo, como modelo, como eu disse, ele está em Word editável, então você pode entrar lá e modificar, como você pode também fazer o seu quadro, do seu jeito. Eu não vou dizer se está certo ou está errado, é a sua vida, é o seu horário, é a sua rotina. O que eu quero é que você pare para pensar um pouco na sua rotina, no seu dia a dia, e que você encontre na sua rotina, no seu dia a dia, que você encontre tempo para estudar e reserve um tempo para isso. Porque não tem jeito de fazer uma faculdade sem um tempo para estudar, beleza? Se quiser saber melhor como é que pode preencher esse quadro, assistam às aulas de semana passada. Elas estão no YouTube, né, mas também já enviei para vocês, mas pode acessar lá o YouTube, porque na aula de semana passada eu abri aqui o quadro
e fui explicando como é que podia fazer, tá bem? Principalmente quem não está acompanhando a aula aqui de modo síncrono. Modo síncrono é agora comigo aqui junto, né? Tem gente que vai assistir a aula depois. Então, assistam a aula de semana passada, que eu explico lá como é que preenche o quadro, beleza? Vão preencher e vão me enviar no e-mail. Que, Jean, você já repassou para a turma aí o e-mail? Já sim. Bacana, muito obrigado. Kathleen, não sei se a Kathleen entrou. Já Eu repassou. já até te enviei, você viu, Emerson? Como é que é? Eu já até te enviei. Ah, bacana. Beleza, obrigado. Nós temos a data para ele até o dia 19, tá? Quem já enviou, beleza, já vou olhar, avaliar já, beleza? Avaliar sim. Vou ler com calma, com atenção, né? Porque, como eu disse, eu não vou criticar dizendo que você está errado. Eu quero só saber como é que você está organizando sua vida de trabalho, de lazer e de estudos. Mas se fez, já tem 5 pontos, né? Que vale 5 pontos e vale também como APS. Quem não fez, pode fazer até o dia 19. Então ainda tem tempo, 19 de setembro, tá bom? Então, semana que vem nós temos a nossa última aula antes da prova. A gente termina essa questão da leitura e eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o processo do pensar. Tá bom? Muito obrigado a vocês. A gente se encontra semana que vem aqui ainda na plataforma Zoom. Forte abraço. Até mais. Boa noite. Obrigado a você. Boa noite, até mais, obrigada. Boa noite. Boa noite.